vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Bom, deixa aí o seu like, escreva aí nos comentários o seu nome, de onde você nos acompanha, participe, você pode interagir aí durante a leitura, caso tenha alguma dúvida, pergunte, no final a gente responde, a gente dá uma paradinha aqui para poder responder os comentários, mas durante a leitura eu vou focar mais aqui nos textos, tá, da Bíblia, vou deixar para responder pergunta depois, tá bom? E hoje nós vamos ter a visão panorâmica, né? Nós vamos ter a visão panorâmica porque vamos iniciar um novo livro. E sempre que a gente começa um novo livro, antes, então, eu já passo para vocês aí uma visão daquilo que nós podemos esperar dessa leitura. Nós vamos ler o livro de Reis. Então já abre a sua Bíblia em Reis. Silvia Maria, por que esse horário? Por que esse horário pela manhã? Por que esse horário pela manhã? Ela está perguntando aí. Silvia, por que assim? Deixa eu te falar. Como nasceu esse clube de leitura? Esse clube de leitura nasceu de um desejo que Deus colocou no meu coração de estar mais envolvido com a palavra dele todos os dias. E o que acontece? Eu sou pastor e eu tenho várias atribuições durante o dia, várias atribuições. Fora as preocupações com a igreja local, nós temos aí uma assistência também que a gente dá para algumas pessoas que estão ligadas ao nosso ministério, mesmo estando distantes. E também a minha vida pessoal, né, particular, apesar que nós priorizamos o trabalho espiritual sempre. Então, são muitas atribuições durante o dia e final de 2021, eu fazendo um senso crítico da minha rotina, usando um senso crítico da minha rotina, isso é muito bom, né, fazer, eu cheguei à conclusão que na minha rotina estava faltando esse contato diário com a palavra. Apesar de usar a palavra todo dia para orientar pessoas, para culto, etc. e tal, estava faltando aquele compromisso diário de uma leitura pessoal para buscar mais conhecimento, revelações da palavra, né? Não fora aquilo que já está revelado na palavra. Então, o que eu decidi? Eu vou acordar mais cedo do que normalmente eu acordava, para assim que acordar já ler a Bíblia. 1 capítulo, 2, 3, 5 capítulos, enfim. Vou dedicar 1 hora assim que acordar para ler a Bíblia. Então isso tem que ser cedo, 6 da manhã, porque 7 eu já abri a igreja que eu estava pastoreando. 7 abri a igreja, o primeiro culto, quando tinha culto pela manhã lá, era às 8 horas da manhã. Então já abri às 7. E aí aquilo, né? Você abriu a igreja, pronto. Daqui a pouco entra uma pessoa, outra, tem isso, tem aquilo, você vai se envolvendo com as atividades e acaba que não consegue parando para ler a Bíblia. Meu senso crítico, certo? Então o que eu decidi? Vou levantar mais cedo, vou ler a Bíblia todo dia. Final de 2021, finalzinho mesmo, quase na virada de ano, fazendo aquela retrospectiva, né, do ano passado que estava findando. Bom, essa já foi a minha decisão. E aí, de repente, eu também pensei e decidi. Vou chamar mais pessoas, porque às vezes sozinho a gente acaba quebrando o compromisso, a rotina. É melhor ser 2 do que 1, né? Vou colocar mais pessoas. Vou chamar mais pessoas para ler a Bíblia comigo. Vou criar um grupo no WhatsApp, quem quiser vai entrar para esse grupo. Todos os dias a gente vai estar ali lendo a Bíblia juntos. Vou transmitir através do YouTube. Claro que a primeira pessoa que eu falei foi a Cris, também peguei ela de surpresa. Do nada, falei, Cris, vamos fazer isso, isso, isso e isso. E graças a Deus deu certo. 2022 inteirinho, todos os dias, o nosso clube de leitura se consolidou ali com
2 grupos, tinha mais ou menos 500 pessoas nos grupos. E lemos a Bíblia toda. Quem aí está desde 2022? Coloca aí nos comentários. Como foi para você a leitura de 2022? Quem está comigo desde o ano de 2022? Quem concluiu? Quem recebeu o certificado de conclusão da leitura panorâmica? Não foi como esse ano. No ano de 2022 foi uma leitura panorâmica, um pouco mais corrida com alguns comentários, tá? Esse ano ela está demorando um pouco mais. Eu digo demorando um pouco mais no tempo aqui do ao vivo. Tem dia que a gente fica aqui 1h10, 1h15. Na leitura panorâmica era um pouco mais rápido, 30 minutos, 40 minutos. Por quê? Porque esse ano nós estamos lendo e interpretando os textos. Eu estou trazendo para vocês uma forma de interpretar os textos através da hermenêutica. E isso tudo foi explicado no primeiro e no segundo dia, tá? Então, terminamos em 2022, percebi a necessidade de continuar, não deixar as pessoas que concluíram em 2022 desamparadas, chamei essas pessoas para continuar em 2023, a maioria decidiu continuar e abri oportunidade para mais pessoas. Então vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, louvado, exaltado seja o teu nome. O Senhor é muito bom, o Senhor é misericordioso. O Senhor tem nos permitido estarmos aqui reunidos todos os dias. Te louvo pela saúde, pela disposição, pela força que o Senhor tem nos dado e por cada pessoa que já está nesse clube e por aqueles que estão entrando e aqueles que ainda vão entrar por obra do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Estamos aqui reunidos mais uma vez para ler a Tua Palavra, não para falar sobre de uma forma aplicada no que diz respeito a devocional, estudo, campanhas, interesses denominacionais, nada disso. Estamos aqui única e exclusivamente para ler e entender os textos. Então abra o nosso entendimento, oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos em frente. Olha, nós vamos iniciar então a leitura do livro de Reis, são 2, né? Reis 1 e 2. O que acontece? O livro dos reis de Israel, naturalmente, o título já aponta isso, né? Vai falar sobre os reis de Israel. Nós acabamos de ler o livro dos juízes. Depois de juízes, nós lemos o livro do profeta Samuel. Por quê? O profeta Samuel ele teve uma ligação direta com essa transição em um tempo onde o povo de Israel era liderado por juízes, a saber, Gideão, Débora, Sansão, os juízes que lideraram o povo de Israel. No final desse período dos juízes, o povo reclamou ao Senhor que queria um rei, que não queria mais um juiz e não queria mais ser liderado apenas pelo profeta. Era um tempo de teocracia, próprio Deus liderando o seu povo. Não, eles falaram, nós queremos uma monarquia, queremos responder a um rei e que esse rei responda ao Senhor. Bom, isso tudo foi muito bem falado, muito bem explicado nas leituras anteriores. Deus atendeu ao pedido das pessoas e apresentou ali, de acordo com a escolha delas, né, porque é o que elas queriam, Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, na transição do período da teocracia para o período da monarquia, então Saul ele traz na história muitos acréscimos. A vida de Saul está estritamente ligada com essa transição, porque ele é o último profeta desse tempo de teocracia, vamos dizer assim. Então foi ele que ungiu Saul, foi ele que orientou Saul, foi ele quem disse para Saul qual seria a condenação dele por causa da sua desobediência, da sua rebeldia. Foi ele quem ungiu Davi. Enfim, aí lemos o livro de Samuel. Por fim, nós entramos então agora no livro dos reis. E ele é muito singular, ele é muito diferente dos outros livros que nós já lemos. Por quê? Ele tem um princípio organizador, vocês vão perceber isso comigo, não apenas histórico e narrativo como os outros. Ele segue um princípio organizador da seguinte forma: ele tem uma abertura e uma finalização bem formal. Abre e finaliza de uma forma bem formal. Vou te dar um exemplo para você saber o que eu estou falando. Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Vamos aqui no capítulo 15.
capítulo 15, versículo 9. Olha só a abertura. Capítulo 15, versículo 9. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, reinou Asa sobre Judá, e 41 anos reinou em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Maaca, a filha de Absalão. Então teve uma abertura. Aí na sequência da abertura vem uma narrativa. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, tal. Vamos lá para o versículo 23. Aí no versículo 23, encerra, sempre de forma formal. Começou, abriu e encerrou. E o restante dos atos de Asa, e todo o seu poder, e tudo o que ele fez, e as cidades que edificou, não estão escritas no livro das crônicas dos reis de Judá? Inclusive, nós vamos ler também os livros das crônicas. Todavia, no tempo da sua idade avançada, ele ficou enfermo dos seus pés. E Asa dormiu com os seus pais e foi sepultado, e os seus pais na cidade de Davi, e o seu pai, e Josafá, e o seu filho, reinou em seu lugar. Então, abre de forma formal, encerra de forma formal. No meio, a gente percebe que aí pode entrar outros estilos de textos, no caso aqui é narrativo. Expliquei sobre os estilos de textos no primeiro e no segundo dia, por isso é importante, você que está começando agora conosco no Clube de Leitura, que você resgate o primeiro e o segundo dia, para que você entenda essa forma de ler a Bíblia, tá bom? Então, a gente vai perceber que ele tem essa forma bem singular, diferente dos outros livros que nós estamos lendo até agora. Uma coisa importante também que a gente vai perceber é que a maior ênfase dada aos registros dos livros dos reis é a importância de avaliar a fidelidade daquele rei, daquele governante ao pacto. Porque Deus fez um pacto com Davi. Com Davi Deus fez um pacto. Saul ele foi apresentado a rei, mas Deus não tinha feito um pacto. É chamado de pacto davítico. Qual foi o pacto davítico? Nós lemos lá no livro de Samuel, onde Deus ele fez um pacto dizendo, olha, eu serei o seu Deus, o Deus do seu filho, o Deus dos seus filhos, e a partir de você não vai faltar rei em Israel. Todos os próximos reis de Israel serão nascidos da sua geração, até o último que é Jesus, que é da raiz de Davi. Então foi um pacto que Deus fez com Davi. Porém, aí tem a condição, tem que obedecer a minha voz, tem que fazer o que eu estou ordenando, etc. e tal. Então o livro dos reis, ele vai também nos ajudar a entender o porquê que alguns acabavam perdendo, mesmo Deus tendo feito uma promessa para o povo, porque alguns não observavam o pacto, não eram fiéis ao pacto. Ainda lá no capítulo 15 de 1 Reis, versículo 11, já que a gente estava falando aqui sobre o rei Asa, vamos ver o que fala sobre o pacto, como ele observou o pacto. Ó. Versículo 11. E Asa fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi seu pai. Então, o autor do livro está dando essa ênfase dizendo que, no caso, o rei Asa fez o que era reto. Ele fez conforme fez Davi. Então, ele foi fiel ao pacto. A gente vai ver que o livro de Reis sempre vai nos mostrar quem era fiel ao pacto e quem não era fiel ao pacto. Sobre o autor, quem foi que escreveu esses dois livros, 1º e 2º Reis? Não sabemos. Estudiosos não conseguem identificar quem foi o autor. E, na bem da verdade, quais foram os autores. Porque, para você ter uma ideia, o período desses dois livros ocorreu em mais ou menos 410 anos. É muita história, são muitos personagens, são muitos documentos que foram reunidos para compor esses livros. Então, acaba que falta evidências para afirmar. Há algumas suposições, alguns supõem que foi Samuel, outros supõem que foi Jeremias, mas faltam evidências. E aquilo que a gente sempre diz aqui,
O que a Bíblia não diz com clareza, não podemos afirmar com certeza. Então é o seguinte, a única certeza que nós temos é que o Espírito Santo, ele operou nos autores desses livros para autenticar o livro, para dar a veracidade ao livro de maneira que ele está aqui, de maneira que ele compõe o cânon, que são os 66 livros aprovados pela igreja. Então, essa é a certeza que nós temos. Certeza que foi o Espírito Santo que operou para que esses livros, de forma inerrantes, tá? Não tem erro, como alguns dizem aí, né? Enfim, alguns, inclusive, pregadores estão dizendo que a Bíblia contém erros. De forma inerrante, esses livros estão aqui por obra do Espírito Santo. Quem é o autor? Não conseguimos falar com certeza. A gente vai perceber aqui no contexto histórico, a gente sempre procura os contextos para poder entender a mensagem principal. Nós vamos ter como informação no contexto que os primeiros registros do livro de Reis começa por volta do ano 970 a.C. Veja, quase 1000 anos antes da primeira vinda de Cristo. Então, ele começa neste ano, 970 a.C., com a morte de Davi, inclusive. O livro de 2 Samuel, o último capítulo, narra a morte de Davi, e aí começa 1 Reis, capítulo 1, narrando dali para frente como foi. Então, começa com a morte de Davi e termina com a soltura do rei Joaquim. Quando a gente terminar a leitura, você vai saber quem é Joaquim e qual a importância dele, né? Deixa eu aguardar um pouquinho. Voltou, agora voltou, né? Ok? Vou continuar. Vou seguir. Só aguardar as pessoas perceberem que voltou. Travou e voltou. Vamos em frente. Vou voltar só um pouquinho, porque talvez quando travou vocês não ouviram o que eu estava falando. Estava dizendo o seguinte: o reino, ele vai se dividir. Israel é um só. Quando se fala de Israel, são os filhos de Israel, os filhos de Jacó. São 12 filhos, são 12 tribos, 12 famílias que cresceram e tomaram posse de territórios. Quando Saul morreu, Davi assume, só que Davi assumiu primeiro Judá. Um dos filhos de Saul assumiu o reino, reinando sobre 11 tribos. Davi em Judá, durante 7 anos e meio. Depois houve ali aquelas situações que a gente já leu no livro de Samuel, que Davi ele assume de Jerusalém todo Israel. Ele se tornou o rei de todo o Israel, certo? Salomão assume. Salomão ele é o rei de Israel e de outros territórios ainda. Você vai ver que os filisteus se submeteram a Salomão, o Egito fez aliança com Israel e outros territórios. Salomão foi o que mais abrangeu em reinado. Mas depois, com a morte de Salomão, nós vamos perceber no meio do caminho desses 410 anos que o reino vai se dividir de novo. De novo o reino vai se dividir por quebra de pacto. Porém, em Judá sempre vai ter um rei descendente de Davi. Então vai se dividir um rei de Judá e outro rei de Jerusalém, reinando o restante do povo de Israel. Até que, por permissão de Deus, Babilônia vai atacar todo o território de Israel, vai haver a destruição do templo, uns serão mortos, outros vão fugir, outros vão morrer de doença e outros serão levados escravos. 4 coisas será determinada. Será uma profecia que todos os profetas antes disso acontecer falaram. A gente vai ler isso juntos. Os profetas anunciavam: olha, Israel, vocês estão em pecado, vocês estão em desobediência, o Senhor vai enviar um inimigo, vai acabar com todos vocês. Quem escapar da espada vai morrer de fome. Quem escapar da fome vai virar fugitivo. Quem escapar de ser um fugitivo e não morreu na guerra vai ser levado escravo.
Então, uma quantidade é levada como exilado, né? Exilado. Não era tanto escravo assim. Foram levados para viver no território da Babilônia. Teriam que trabalhar, pagar impostos e tal, mas diferente daquela escravidão que aconteceu no Egito. Então, isso acontece porque Israel se divide. Quando Israel se divide, nós vamos ler agora. Nós vamos ler isso juntos. Isso é muito importante. Essa informação para nós é muito importante. O livro de Reis, primeiro e segundo Reis, ele nos ajuda nesta apologética, que é a defesa da verdade. Porque, por exemplo, a história conta que o povo foi para a Babilônia. Os registros babilônicos, fora a Bíblia, os registros, vou chamar assim para você entender melhor, seculares, registram que o rei da Babilônia dominou sobre Israel. Tá, mas como defender a nossa fé? Por que isso aconteceu? Então, o livro dos reis é muito importante para nos ajudar nessa apologética que é a defesa da fé. Gente, fiquem tranquilos, parece muita informação, mas é porque é a abertura do livro. No decorrer dos livros, eu vou falando com mais detalhes para vocês, tá? Mas eu só quero te aguçar, abrir o seu entendimento, passar essa visão panorâmica para que você saiba o que vem aí pela frente, tá? A gente vai ver também como um propósito do livro mostrar uma perspectiva teológica em vários temas. Primeiro tema, a pecaminosidade dos reis e da nação. Segundo tema, o conflito entre a forma de governo político-social e as exigências da fé. Então vai ter um conflito, porque ao mesmo tempo que eles precisariam se submeter ou executar sobre as pessoas um modelo de governo político, também eles tinham que se submeter às exigências da fé. É o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, por exemplo, mas eu não quero entrar nesses detalhes. Não comentem sobre política nos comentários, por favor. Isso é ruim para o canal. Se tem um tema que hoje em dia está ruim de se falar na internet é sobre política, então não comente. Mas estamos vivendo um período onde nós estamos passando por um período sombrio, onde devemos nos submeter às autoridades políticas, mas em algum ponto, em algum momento, vai haver uma divergência, porque nós, acima de tudo, cristãos, cidadãos do reino de Deus, nos submetemos às exigências da fé. Então, se a fé nos exige uma coisa e a política está nos exigindo outra, vai dar ruim. Mas o Senhor, na sua infinita graça, vai nos guardar. Então, esse conflito aparece também aqui no livro dos reis. Um terceiro ponto, a glória de Deus, ela é concedida aos reis obedientes. Então, a gente vai ver que quando se obedece, Deus revela a sua glória. Nós vamos ver também a severidade dos juízos de Deus em algumas ocasiões e a sua brandura em outras. Ao mesmo tempo que ele é severo em algumas ocasiões, ele é brando em outra. Tem uma pessoa colocando travou. Antes de você colocar esse travou, me faça um favor. Fecha o aplicativo, sai do YouTube e volta. Porque às vezes é só no seu aparelho, é pontual, tá? Aí quando eu ver que muitas pessoas estão colocando travou, aí eu entendo que realmente travou. Então faça o teste primeiro, depois você coloque nos comentários. Pelo que me parece, está tudo ok aqui. Pelo que me parece. Está ok? Coloque aí umas 2 ou 3 pessoas, coloque aí por favor. Está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Coloque aí nos comentários. Na leitura de hoje eu ainda vou mostrar para vocês aqui um texto onde fala sobre o ato de tocar no altar. Tocar no altar. Toco para ser abençoado, toco para ser protegido. Isso tem sentido com a Bíblia? Nós vamos ler isso hoje. A Bíblia vai falar sobre isso hoje. Bom, falei sobre... Obrigado aí por quem comentou que está tudo ok. Falei sobre a severidade de Deus em forma de juízo e a brandura em outras situações. A gente vai ver que situações são essas. E também vai mostrar um conflito entre a adoração ao Senhor e a adoração a outros deuses. Isso estava acontecendo muito. O livro dos reis vai mostrar também para a gente qual era o papel do rei. Qual era o papel do rei diante do povo de Israel? O pacto que Deus fez com Davi, chamado Pacto Davídico, estabeleceu o rei
como um representante moral do povo. Então, o papel do rei era o seguinte: eu sou o representante moral do povo para as finalidades pactuais. Então, o que diz o pacto? O que diz a lei? O que nós temos que fazer? Então, o rei, ele era um mediador, o legislador. Era alguém que poderia aplicar punições se alguém quebrasse o que o pacto dizia para ser feito. Então, por essa razão, de Davi, começa em Davi esse pacto, até os reis Azarias e Jotão, o estado moral do rei, ele era considerado como igualando-se ao estado moral do povo. Então a gente vai ver que como era o rei, também era o povo. Porque o rei tinha autoridade para controlar o povo. Então se o povo estava descontrolado, é porque o rei também era um descontrolado. É muito interessante isso, é muito interessante. Essa leitura, ela vai nos ajudar muito, muito mesmo. E a gente vai perceber que algumas bênçãos pactuais, elas eram retidas com base na conduta do rei. Se o rei se comportava bem, então as bênçãos pactuais alcançavam o rei e o povo. Se o rei se comportava mal, algumas bênçãos eram retidas. Então, a conduta moral do rei, nesse tempo, ela era muito importante. Por que eu digo nesse tempo? Porque em nosso tempo não importa a conduta moral do nosso rei homem aqui na terra. Quem é o nosso rei no estilo, como que eu posso dizer? Estilo não. No plano de governo da nossa nação. O plano de governo da nossa nação não é como o plano de governo da Inglaterra, né? Onde eles têm um rei. Esqueci até agora o nome do rei. O último que foi consagrado aí no lugar da rainha. Esqueci. James. Esqueci. Não é James não, né? Charles, né? Acho que é o rei Charles, né? Veja, se eu fosse um cidadão de lá, para mim não importa a conduta moral dele, como importava nesse tempo, porque hoje o nosso rei vigente na dispensação que nós vivemos é Jesus. O nosso rei é Jesus. Então aqui no Brasil não importa a conduta moral do presidente que está atuante no Brasil. Para nós não importa. Espiritualmente falando, não retém bênçãos para nós. Porque o nosso rei, ele tem um caráter ilibado. O nosso rei é perfeito. O nosso rei esteve aqui, venceu. Ele morreu. Não, ele ressuscitou e ele está vivo, ele reina sobre nós. Ele é o nosso rei. Então a gente pode ficar tranquilo, porque a conduta moral do nosso rei é excelente. Rei Charles mesmo, a Cíntia colocou aqui. Tá, eu não estou desmoralizando, desrespeitando ou não estou sendo insubmisso ao rei Charles ou ao presidente. Não, eles têm autoridade na Constituição. Eles vão dizer, você precisa pagar, para comprar essa caneta você tem que pagar tantos % de imposto. Tudo bem, vou pagar, ele é o meu legislador, eu tenho que pagar, tudo bem. Agora, no que diz respeito ao reino espiritual ao qual eu me submeto, o meu rei é Jesus. Então eu posso ficar tranquilo que bênção nenhuma vai ser impedida de chegar até mim por causa de uma liderança humana. Aí agora eu quero fazer uma pergunta para você e você faça uma confissão pública. Coloque aí nos comentários. Qual é o nome do seu rei? Coloque aí. O meu rei coloque aí, é o Charles, é o presidente tal, não sei quem é o seu rei. Coloque aí nos comentários. Eu vou até colocar o meu aqui. Eu vou fazer uma confissão aqui. Confesso publicamente. Esse aqui é perfeito. Esse aqui não falha. Esse aqui tem uma moral que ninguém pode falar nada. Ninguém pode questionar a moral dele. É a ele que eu me submeto. Faça aí a sua confissão. Bom, então o livro falou sobre o papel dos reis, mas vai falar também o papel dos profetas. Então, se não é mais um período de teocracia e é uma monarquia onde tem rei e não existiam mais profetas, existiam profetas. E qual era o papel do profeta? Nesse tempo?
durante esse período que foi desenvolvido o ofício dos profetas. Foi nesse período que a coisa ficou aí estabelecida, determinada, o ofício, como seria o ofício dos profetas nesse tempo. Então, a natureza desse ofício profético passou por várias fases e não sequenciais, tá? A coisa pode até sair de sequência, mas ela passou por várias fases. Nós vamos ver alguns profetas que não se manifestavam. Ele era o profeta daquele tempo, mas ele não se manifestava. Estava ali, mas não tem nada, nenhuma manifestação no tempo daquele profeta. Depois a gente vai ver que no caso de outros profetas tinham operação de milagres através daqueles profetas. Em seguida, nós vamos ver que os profetas da corte, aqueles que ficavam na corte e não eram operadores de milagre. Então, tem um tempo onde existiam profetas que não se manifestavam. Teve um tempo que tinha profetas que andavam no meio do povo. A gente vai ver falar sobre Eliseu, sobre Elias, operando milagres, confrontando os falsos deuses. Mas também a gente vai ver que tinha um tempo que tinha profetas que ficavam na corte e não eram operadores de milagres. Então, a gente vai ver esse ofício sendo estabelecido e atestado na Escritura, mostrando que era assim que deveria ser e assim funcionou muito bem naquele tempo. Gente, vocês precisam entender e diferenciar tempos, épocas e propósitos, tá? Então, esteja bem claro na sua mente que nós estamos lendo o tempo da velha aliança, tá? Hoje em dia, existem profetas nos dias de hoje? Existem. Mas qual é o ofício do profeta hoje? Aí a gente tem que ir lá para o Novo Testamento. A gente vai voltar para lá e vamos ver qual é o ofício dos profetas nos dias de hoje. Não se confunda, tá? Mas é bom que a gente passe por essa leitura, porque faz parte do nosso plano. Vamos ler a Bíblia toda e você vai entendendo os assuntos. Bom, o livro aqui dos Reis, ele fala também sobre 2 avivamentos, 2 reformadores de Judá, Ezequias e Josias. Então, eles experimentaram avivamentos individuais, com poucos efeitos. Sobre o restante, o avivamento aconteceu em Judá, para você ter uma ideia. O avivamento aconteceu em Judá. E para o restante do território de Israel, não tinha tanto efeito assim, né, num todo da nação. Por quê? Porque a nação ela voltou para a apostasia. A cada morte de um rei, tinha esses períodos que a nação voltava para a apostasia, enfim, quando um dos reis piedosos, né, aqueles reis que seguiam o pacto, morria, aí o povo se afastava, abandonava, levantava às vezes um outro rei que não era fiel ao pacto, enfim, estava acontecendo ali uma confusão. Deus promove um avivamento, mas esse avivamento não alcança toda a nação. O que acontece no final de tudo isso? Um julgamento, que é inevitável. Então, o povo é julgado e punido através da Babilônia, que é o que eu falei no início, né? Vai ter um ataque babilônico, uma forma de Deus punir a nação rebelde. Depois de 70 anos eles voltam, enfim, eles voltam para o seu território e passam novamente a serem nação e governada por Deus. Bom, gente, estou finalizando aqui, vamos ler o 1º e o 2º capítulo ainda hoje, para seguir o nosso plano. E como vocês podem perceber, esses 2 livros de 1º e 2º Reis, eles contribuem muito para a Bíblia num todo, né? Eu já falei, sem esses livros, a gente não conseguiria aplicar a apologética, né? A defesa do que aconteceu com aquele povo, por que o povo foi para o exílio babilônico. Então, essa obra aqui, esses escritos aqui, eles são extremamente necessários para isso, né? A história narrada lá em Josué, Juízes, Samuel e agora Reis, elas vão relatar esse fracasso. Por que esse fracasso ele aconteceu? Em que consistiu esse fracasso? Então, isso é muito bem explicado e nós entendemos, por fim,
que foi porque eles não cumpriram a parte deles no pacto para com o Senhor. Tá bom? Então vamos à leitura aqui do primeiro capítulo do livro dos Reis. Vou compartilhar com vocês aqui a minha Bíblia na tela. 1 Reis, capítulo 1. Vamos à leitura. Aí, eu pergunto para vocês, vou colocar até uma enquete aqui agora, quem está no YouTube ao vivo, ó. Quem está no YouTube ao vivo, responda a essa enquete que eu vou colocar aí, ó. Alguma vez você, responda com sinceridade, alguma vez você já tocou no altar para ser abençoado? Pergunta está feita aí, vai aparecer nos comentários. Isso aqui não é uma crítica, não é um julgamento sem ser na reta justiça e muito menos uma crítica à sua pessoa. E até não estou falando se é certo ou errado. Quem vai falar se é certo ou errado é a Bíblia. Eu já vou responder aqui, ó, no meu retorno aqui, que sim, eu já fiz isso muitas vezes. Muitas vezes eu fui até o altar de uma igreja para ser abençoado. Muitas vezes o pastor chamou, toque aqui nesse altar, porque quando você tocar nesse altar, vai sair um poder, vai te abençoar, vai te proteger. A sua vida tem que estar no altar. Teria o altar esse poder? Vamos ler aqui onde tudo isso nasceu. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 1. Ora, o rei Davi era velho e ferido pelos anos, e eles o cobriram com roupas, mas ele não retinha calor. Portanto, os seus servos lhe disseram: busquem para o rei, meu senhor, uma jovem virgem e deixe-a diante do rei e deixa acalentá-lo e que ela deite sobre o seu seio, sobre o teu seio, para que o meu senhor o rei possa obter calor. Assim, eles procuraram uma donzela formosa em todos os termos de Israel e encontraram Abisaque, uma sunamita, e a trouxeram ao rei. E a donzela era muito formosa e acalentou o rei e ministrou a ele. Ministrou é servir, tá? Serviu ao rei. Ele, porém, não a conheceu. Vocês já sabem que a palavra conheceu, nessa Bíblia que nós estamos lendo, que é uma linguagem bem antiga e mais fiel aos originais, você já sabe o que quer dizer, né? O conheceu, né? Não teve relações, tá? Vou falar aqui um linguajar adulto, talvez tenha criança aí assistindo. Versículo 5. Então Adonias, o filho de Agite, exaltou-se dizendo: eu serei rei. O texto então está dizendo que Davi está quase morrendo. O texto está dizendo que Davi, ele tinha uma donzela que deitava com ele para aquecê-lo porque ele sentia muito frio e inclusive que ele nem conheceu essa donzela. Subentende-se, não é o que diz a Bíblia, alguns estudiosos apontam que isso começa a se espalhar em Israel, onde Davi está morrendo, Davi já perdeu a virilidade dele. E aí o que acontece? Um homem chamado Adonias, você vai entender aqui na história que Adonias ele era praticamente um filho de Davi, não diretamente, você vai entender aqui na história. Ele fala: eu vou reinar então. Eu vou reinar. E preparou para si carruagens e cavaleiros, e 50 homens para correr diante de si. E o seu pai não lhe havia desagradado em momento algum ao dizer:
por que fizeste assim? E ele também era um homem muito formoso, e a sua mãe o deu à luz depois de Absalão. Então a gente entende aqui na história, né, que Absalão, que era um dos filhos de Davi, tinha um irmão que a mãe deu à luz, esse irmão, porém de outro pai. Então tem meio que uma ligação ali e tal, mas não diretamente. Vamos continuar lendo para você entender melhor. Versículo 7. E ele consultou Joabe, o filho de Zeruia, e Abiatar, o sacerdote. E eles, seguindo Adonias, ajudaram-no. Então vejam, deixa eu fazer uma anotação aqui para a gente não se perder no entendimento. Então veja, deixa eu anotar aqui. Veja os personagens, ó. Olha os personagens. Adonias é o que queria tomar o trono, ser rei antes mesmo de Davi morrer. Joabe era um líder do exército de Davi. E Abiatar, quem era Abiatar? O sacerdote da época. Até então apareceram esses personagens. Veja, versículo 8. Porém Zadok, o sacerdote, um outro sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes que pertenciam a Davi, não estavam com Adonias. Então, nesse motim estava Joabe e Abiatar, porém, o outro sacerdote, o profeta, alguns nomes que ele deu aqui, e os valentes de Davi não aceitaram isso. Versículo 9. E Adonias matou ovelhas e bois e gado gordo junto à pedra de Zoelete, que fica junto a Enrogel, e chamou todos os seus irmãos e os filhos do rei e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém Natã, o profeta, Benaia, os valentes, e Salomão, o seu irmão, ele não chamou. Então Adonias chamou alguns irmãos, chamou os homens de Judá, mas não chamou o profeta, não chamou Salomão, porque o plano dele era que todas aquelas pessoas que ele chamou conclamasse ele rei, porque naquela época era assim. Quando Saul assumiu o reinado, o povo disse: Deus abençoe o rei Saul. Quando Davi assumiu o reinado, o povo de Judá disse: Deus abençoe o rei Davi, e o povo do restante de Israel disse que quem seria o rei deles era um filho de Saul. Como aconteceu agora aí na consagração do rei Charles, né? Eles falaram, se você assistiu, eles falaram: Deus abençoe o rei Charles. Então era uma confirmação, o povo dizendo: eu quero que ele seja o nosso rei. Então o plano de Adonias era esse. Trouxe algumas pessoas, fez uma festa, preparou carruagens, e ele ia sair andando na cidade com essas 50 carruagens, e as pessoas dizendo que agora ele seria o rei. Veja, versículo 11. Pelo que Natã falou a Betseba, a mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, o filho de Agite, reina? E Davi, o nosso senhor, não sabe? Agora, portanto, vem, rogo-te, e deixa-me dar-te um conselho para que possa salvar a tua própria vida e a vida do teu filho Salomão. Vai e achega-te ao rei Davi, e dize-lhe: Senhor, ó rei, não juraste a tua serva, dizendo: certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim? E ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias reina? Eis que ali, enquanto tu ainda falares, o profeta Natã falando com ela, né? Enquanto tu ainda falares com o rei, eu também virei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E Betseba foi ao rei na câmara é quarto, tá? E o rei era muito velho, e Absaque, a sunamita, ministrava ao rei. Aquela donzela estava ali servindo o rei. E Betseba se curvou e prestou reverência ao rei. E o rei disse: o que tu queres? E ela lhe disse: meu senhor, tu juraste a tua criada pelo Senhor teu Deus, dizendo:
Certamente Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E tu, ó rei meu senhor, não sabes. Ele matou bois e gado gordo e ovelhas em abundância, e chamou todos os filhos do rei, e Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o capitão do exército, mas não chamou o teu servo. Ele não chamou. Mas o teu servo, desculpe, ele não chamou. Mas Salomão, desculpe, perdão. Mas Salomão, o teu servo, ele não chamou. E tu, meu senhor, ó rei, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que tu lhes diga quem se assentará no trono do rei meu senhor depois dele. De outro modo, sucederá quando o rei meu senhor dormir, morrer, com seus pais, que eu e meu filho Salomão seremos considerados transgressores. E eis que enquanto ela ainda falava com o rei, Natã, o profeta, também entrou. E contaram ao rei dizendo, eis aqui Natã, o profeta. E quando ele entrou diante do rei, se curvou diante do rei com a face no chão. E Natã disse, ó rei, meu senhor, tu disseste, Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Então Natã chegou lá, Betseba já tinha contado um lado da história, aí o profeta chega lá, ô Davi, vem cá, você disse que é Adonias que vai reinar no seu lugar? Porquanto ele desceu nesse dia, matou bois, gado, gordo e ovelhas em abundância, chamou todos os filhos do rei, os capitães do exército, Abiatar, o sacerdote, e eis que eles comem e bebem diante dele e dizem, Deus salve o rei Adonias. Contudo, eu, o teu servo Zadok, o sacerdote, e Benaia, o filho de Joiada, e o teu servo Salomão, ele não chamou. Foi feito isso pelo meu senhor, o rei, e tu não mostrastes para o teu servo quem deveria se assentar no trono, meu senhor? O rei depois dele? Aí foi o Senhor que fez isso, o Senhor não falou para a gente? Então o rei Davi respondeu e disse, chamai-me Betseba. E ela entrou na presença do rei e se pôs em pé diante do rei. E o rei jurou e disse, como vive o Senhor, que tem remido a minha alma de toda angústia, tal como jurei a ti pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente Salomão teu filho reinará depois de mim, se assentará no meu trono em meu lugar, assim desejo fazer nesse dia. Então Betseba curvou-se com a sua face para o chão e prestou reverência ao rei e disse, que o meu senhor o rei Davi viva para sempre. E o rei Davi disse, chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada. E eles vieram diante do rei. O rei também disse a eles, tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei com que Salomão, meu filho, monte sobre a minha própria mula, e fazei-o descer até Giom. E que Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, unja-o ali, rei sobre Israel. E tocareis a trombeta, e dizei, Deus salve o rei Salomão. Do mesmo jeito que aconteceu com o rei Charles. Muito interessante, né? Eles preservam a tradição até hoje. Versículo 35. Então, vós subireis depois dele, para que ele possa vir e se assentar sobre o meu trono, porque ele será rei em meu lugar. E eu o tenho indicado para ser soberano sobre Israel e sobre Judá. E Benaia, o filho de Joiada, respondeu ao rei e disse, Amém. Assim o diga também o Senhor Deus do rei meu senhor. Como o Senhor tem estado com o meu senhor, o rei, assim também esteja com Salomão, e faça do seu trono maior do que o trono do meu senhor, o rei Davi. Assim desceram Zadok, e o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e fizeram com que Salomão montasse sobre a mula do rei Davi, e o trouxeram para Giom. E Zadok, o sacerdote, retirou um chifre de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. E eles assopraram a trombeta, e todo o povo disse, Deus salve o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, e o povo tocava flautas e se regozijava com grande alegria, de forma que a terra se tremeu, com o som delas. E Adonias e todos os convidados, lembram de Adonias, o que queria usurpar o trono? Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso, quando haviam terminado de comer. E quando Joabe,
ouviu o som da trombeta, ele disse: por que esse barulho e tumulto na cidade? E, enquanto ele ainda falava, eis que chegou Jonatas, o filho de Abiatar, o sacerdote. E Adonias disse a ele: entra, porquanto és um homem valente e trazes boas novas. E respondeu Jonatas e disse a Adonias: verdadeiramente, o nosso senhor, o rei Davi, fez de Salomão rei. E o rei enviou com ele Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles fizeram com que ele montasse na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. E eles subiram de lá exultantes, de modo que a cidade ressoou novamente. Este é o barulho que vós ouviste. E Salomão também se assenta no trono do rei. E além disso, os servos do rei vieram bendizer o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Deus faça o nome de Salomão melhor do que o teu nome, e faça o seu trono maior do que o teu. E o rei curvou-se sobre a cama. E também assim disse o rei: bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual concedeu para se assentar no meu trono neste dia, e que os meus olhos o vissem. E todos os convidados que estavam com Adonias tiveram medo e se levantaram e se foram, cada um pelo seu caminho. Vamos falar dois deles? Joabe e Abiatar. Joabe era um capitão do exército, Abiatar era um sacerdote. Então, quando eles ouviram aquilo, ficaram com medo, cada um fugiu, cada um foi para o seu caminho. Versículo 50. E Adonias temeu por causa de Salomão. Ficou com medo, porque agora Salomão é rei e eu estava querendo tomar o trono. E foi e se agarrou aos chifres do altar. Então, com medo da morte, ele correu e foi tocar no altar. Veja, aqui a coisa vai começar naquilo que eu quero falar para vocês hoje. E contaram a Salomão, dizendo: eis que Adonias teme o rei Salomão, porque eis que se agarrou aos chifres do altar, dizendo: que o rei Salomão jure a mim hoje que não matará o seu servo pela espada. Então, o que está acontecendo aqui? Adonias percebeu que ele quebrou um princípio moral. Não é assim que deveria ser feito. Ele não poderia usurpar o trono. E aí ele foi e correu e tocou no altar e ficou ali e disse: olha, eu não vou sair daqui se Salomão não prometer, não jurar que ele não vai me matar. Certo? Eu vou continuar a leitura, porque tem mais um personagem que fez a mesma coisa. Aí eu vou te explicar sobre isso. Vamos continuar a leitura. E Salomão disse: se ele se apresentar como um homem digno, nenhum cabelo da sua cabeça cairá por terra. Porém, se nele for encontrada a iniquidade, ele morrerá. Então veja o que Salomão está falando. Não importa se ele está tocando no altar. O que importa é se ele se apresenta como um homem digno. Nós vamos seguir aqui princípios morais e não o fato de estar tocando em um altar ou não. Calma que eu vou explicar isso melhor com um segundo personagem. Então veja, versículo 53. Assim, o rei Salomão mandou e o fizeram descer do altar. E ele veio e se curvou diante do rei Salomão, e Salomão lhe disse: vá em paz para sua casa. Capítulo 2. Ora, aproximando-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê tu forte, portanto, e mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Deus, para caminhar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possas prosperar em tudo o que fazes, e para onde queres que tu voltes. Para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele,
um homem no trono de Israel. Então, Davi chama o seu filho e fala, eu vou morrer, eu estou indo pelo caminho de toda a terra, todo homem morre. Ser forte, seja homem. Guarde as palavras do Senhor para que se cumpra aquilo que ele me prometeu. Ele disse que não me faltaria trono, mas você tem que obedecer a palavra dele. Além disso, tu sabes também que Joabe, olha o personagem, Joabe, lembra aquele que se uniu com Adonias para usurpar o trono? Então agora Davi, antes de morrer, vai fazer um pedido para Salomão. Ó. Além disso, tu sabes que Joabe, o filho de Zeruia, fez a mim, porque Joabe também já tinha feito algo contra Davi, que ele matou pessoas inocentes que Davi não queria que matasse. Quem leu Samuel comigo já sabe. E o que ele fez aos 2 capitães do exército de Israel, a Abner, o filho de Ner, e a Amasa, o filho de Jéter, a quem ele matou e derramou o sangue da guerra em paz? E colocou o sangue da guerra sobre o seu cinto, que estava junto aos seus lombos, e nos seus calçados, que estavam aos seus pés? Faze, portanto, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desça ao sepulcro em paz. Então Davi fez um pedido. Salomão, fique esperto com Joabe, você sabe o que ele fez comigo. Agora está aí, né, quis usurpar o seu trono. Segundo a sua sabedoria, não permita que suas cãs desçam ao sepulcro em paz. Suas cãs, eu já expliquei isso para vocês da primeira vez que essa palavra apareceu na Bíblia. Cãs quer dizer cabelos brancos, representava velhice naquela época. Então, Davi está falando, não deixe ele envelhecer em paz, não deixe ele morrer velhinho, viveu tudo bem em paz, não. Segundo a sua sabedoria, veja aí o que você vai fazer com ele. Versículo 7. Porém, demonstra bondade para com os filhos de Barzilai, o gileadita, e deixai-os estar entre aqueles que comem a tua mesa, pois assim eles vieram a mim quando eu fugia por causa de Absalão teu irmão. E eis que tu tens contigo Simei, o filho de Gerá, um benjamita de Baurim, o qual me amaldiçoou com uma maldição dolorosa no dia em que fui a Maanaim. Mas desceu para se encontrar comigo junto ao Jordão, e eu jurei-lhe pelo Senhor, dizendo, não te levarei à morte pela espada. Se lembram desse caso? Quando Davi estava fugindo de Absalão, Simei estava amaldiçoando Davi. Os homens de Davi queriam matá-lo. Davi falou, não mate não, se Deus está permitindo ele me amaldiçoar, então é até para o meu bem. Quando Davi volta, depois da morte de Absalão, Simei vai se encontrar com Davi e se arrepende de ter amaldiçoado Davi. Davi promete que não vai fazer mal para ele. Então, Davi está falando para o filho dele essa cena que aconteceu e dizendo, não faça mal a ele. Agora, portanto, versículo 9, não o tenhas por inocente, pois tu és um homem sábio. E sabes o que deves fazer com ele. Porém, que as suas cãs desça ao sepulcro com sangue. Então veja, mais um personagem aqui, ó. Simei. Ó, Davi disse, Simei me amaldiçoou, se arrependeu. Tudo bem, eu disse que eu não iria matá-lo, certo? Então eu estou pedindo para você o seguinte, não faça você mal para ele sem causa. Eu não quero que você faça mal sem causa. Porém, com a tua sabedoria, eu quero que você dê um jeito de ele não descer ao sepulcro sem sangue. Ele não pode envelhecer e morrer do nada, uma morte, sabe? Súbita, de repente. Veja aí como você resolve essa questão para mim. Simei, vamos ver o que aconteceu com ele. Assim, pois, Davi dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Morreu. E eis que os dias em que Davi reinou sobre Israel foram 40 anos, e 7 anos reinou em Hebrom, e 33 anos reinou em Jerusalém. Lembra? Então, durante 7 anos, primeiro ele reinou lá para o povo de Judá, em Hebrom, depois ele reinou todo Israel. Versículo 12. Depois assentou-se Salomão no trono de Davi, o seu pai, e o seu reino foi estabelecido magnificamente.
E Adonias, vamos aos personagens agora, e Adonias, o filho de Agite, veio até Betseba, a mãe de Salomão. E ela disse: vens tu pacificamente? E ele disse: pacificamente. Disse ele também: tenho algo a te dizer. E ela disse: prossegue. E ele disse: tu sabes que o reino era meu, e que todo Israel virou a face para mim, para que eu reinasse. Todavia, o reino sofreu reviravolta e tornou-se do meu irmão, pois era dele da parte do Senhor. Então, ele está falando, você sabe que eu já estava ali, o povo já estava comigo, eu ia ser o rei, enfim, vocês também conhecem a história. Versículo 16. É isso mesmo, Cíntia. Joabe era o capitão do exército de Davi. Joabe traiu Davi. É isso mesmo. É ele, não se confunda, é ele mesmo. Joabe é aquele que era capitão do exército de Davi. Bom, versículo 16. E agora faço uma petição a ti, não me negues. E ela lhe disse, prossegue. E ele disse, dize ao rei Salomão, pois ele não te dirá um não, para que ele me dê Abisaque, a sunamita, como esposa. E Betseba disse, bem falarei por ti ao rei. E Betseba, portanto, foi até o rei Salomão para falar com ele em seu favor, em favor de Adonias, e o rei se levantou para se encontrar com ela, e se curvou diante dela, e se assentou no seu trono, e fez com que um assento fosse preparado para a mãe do rei, e ela se assentou à sua direita. Então, ela disse, desejo de ti uma pequena petição, rogo-te, não me digas um não. E o rei lhe disse, pede, minha mãe, pois não te direi um não. E ela disse, que Abisaque, a sunamita, seja dada a Adonias, o teu irmão, como esposa. E o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe, e por que pedes tu Abisaque, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino? Pois é meu irmão mais velho? Sim, para ele. E para o sacerdote Abiatar? E para Joabe? Então agora você quer que eu dê aquela sunamita para ele, esposa dele? Então pede que eu dê logo o reino para ele também. Ele é um traidor, mãe. Joabe também é um traidor. Quem mais? Abiatar também é um traidor. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, assim Deus me faça, e mais ainda, se não falou Adonias essa palavra contra a sua própria vida. Agora, portanto, como vive o Senhor, o qual me estabeleceu e me pôs sobre o trono de Davi, o meu pai, e que tem feito para mim uma casa, segundo prometeu, Adonias será levado à morte nesse dia. E o rei Salomão enviou pela mão de Benaia, o filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de forma que ele morreu. E para Abiatar, então Adonias já foi, né? Então está sobrando Abiatar e Joabe. E para Abiatar, o sacerdote, disse o rei, vai-te para Anote, para os teus próprios campos, pois tu és digno de morte, mas desta vez não te levarei à morte, porque tu carregaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, o meu pai, e porquanto tu fosses afligido em tudo o que meu pai estava aflito. Então Salomão falou para Abiatar, assim Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor, ao qual ele falou a respeito da casa de Eli em Siló. Gente, é muito conhecimento, é muita coisa, e quem já está acompanhando a leitura da Bíblia comigo sabe. Deus falou para Eli, que era o sacerdote no tempo de Samuel, que os filhos de Eli, a descendência de Eli, não iria mais ser sacerdote, por causa do erro dos filhos de Eli. Então, da linhagem de Eli ainda restava Abiatar. Então, quando Salomão expulsa Abiatar do sacerdócio, ali acaba a geração de Eli. Não tem mais nenhum homem, filho de Eli, descendente de Eli no sacerdócio, tá? É muito conhecimento assim, mas para quem está lendo a Bíblia toda, consegue entender. Então, veja. Adonias morreu. Abiatar, Salomão expulsou. Só não vou te matar porque você um dia carregou a arca, você um dia esteve com meu pai, você chorou com meu pai, mas olha,
você não é mais sacerdote, você está expulso, vá para uma cidade refúgio. Você já sabe o que é cidade refúgio. Então, versículo 28, chegaram as notícias novas, né, as novas a Joabe. Só estava faltando ele, né? Adonias, Abiatar, Joabe. Então Joabe ficou sabendo o que tinha acontecido. Adonias morreu, Abiatar foi expulso. Joabe havia se desviado após Adonias, embora não tivesse se desviado após Absalão. Lembra quando Absalão tomou o trono? Joabe não seguiu Absalão, Joabe ficou com Davi. Mas quando Adonias quis tomar o trono, Joabe seguiu Adonias. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e se agarrou aos chifres do altar. Então veja o que aconteceu. Quando Joabe ficou sabendo que Abiatar tinha sido expulso, que Adonias estava morto, ele falou, vai sobrar para mim. O que ele fez? Correu e se agarrou também ao chifre do altar. Foi lá tocar no altar. Igual tinha feito Adonias, e a princípio Salomão teve misericórdia dele e não matou ele. Porque disse, se ele se apresentar moralmente, dignamente, ele não morre. Joabe correu e se agarrou ao altar. E contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor. E eis que ele está junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, o filho de Joiada, dizendo, vai e cai sobre ele. Sabe que cair sobre ele é matá-lo, né? Versículo 30. E Benaia veio até o tabernáculo do Senhor e disse, assim diz o rei, falou para Joabe, assim diz o rei, sai. E ele disse, não, mas morrerei aqui. Ou seja, não, eu vou ficar aqui no altar. Não vou sair daqui. E Benaia trouxe novamente a palavra ao rei. Então falaram para o rei, ó rei, Joabe é o único que falta daquela turma lá que se levantou querendo usurpar o trono. Adonias já foi, Abiatar já foi, só que Joabe está lá agarrado no altar. O rei falou, vai lá Benaia, resolve isso aí para mim e mata ele. Quando Benaia chegou lá, falou, ô Joabe, sai, o rei mandou você sair daí. Joabe falou, não, vou continuar agarrado no altar. Benaia volta e fala para Salomão, assim disse Joabe e me respondeu, que não ia sair, que ia morrer ali. Versículo 31. Disse-lhe o rei, faz como ele disse, e cai sobre ele, e sepulta-o, para que tu possas remover o sangue inocente que Joabe derramou de mim e da casa do meu pai. E o Senhor devolverá o seu sangue sobre a sua própria cabeça, que caiu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou com a espada, sem o conhecimento do meu pai, Davi, a saber, Abner, o filho de Ner, capitão do exército de Israel, e Amasa, o filho de Jéter, capitão do exército de Judá. O sangue deles, portanto, retornará sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da tua semente para sempre, mas sobre Davi e sobre a sua semente e sobre a sua casa e sobre o seu trono haverá paz do Senhor para sempre. Assim subiu Benaia, o filho de Joiada, e arremeteu contra ele e o matou, e foi sepultado na sua própria casa no deserto. Então, o que aconteceu? Vamos à explicação aqui, uma contextualização para você entender. Esses 2 personagens, Adonias e Joabe, quando eles perceberam que estavam em perigo, vou até tirar aqui a Bíblia da tela por enquanto, faltam alguns versículos para a gente ler e finalizar o dia de hoje. Então, quando eles perceberam que estavam em perigo, eles foram buscar refúgio aonde? No tabernáculo, na igreja, nos dias de hoje, né? E foram tocar no altar, porque o altar vai me proteger. Naquela época, além do tabernáculo, o altar era o lugar mais sagrado, o objeto mais sagrado para o povo de Israel.
Com o passar do tempo, os chifres que eram colocados nas 4 pontas do altar passaram a representar a força do altar. Você que está comigo desde o início da leitura já sabe que chifre na Bíblia representava força. Por isso no altar tinha aqueles chifres. Então virou um objeto de representatividade de muita força o altar. Na opinião popular, preste atenção aqui, não comente nada agora, foque primeiro para você entender. Na opinião popular daquela época, o ato de tocar no altar poderia envolver uma proteção mágica. O ato de tocar no altar era como se cobrisse quem estava tocando ali de uma proteção, uma coisa mágica, que aquela pessoa ela poderia quebrar um princípio moral, fazer qualquer coisa, mas se tocar no altar ela está livre, ela não morre. Adonias tinha tramado usurpar o trono de Davi, enquanto Salomão ele ainda não tinha assumido o trono. Aí quando Salomão assumiu o trono, Adonias ficou com medo, correu para tocar no altar. E o que Salomão fez? Salomão falou, peraí, não é assim não. Não é só porque ele está tocando no altar, não. Ele vai ter que se apresentar aqui dignamente, como uma pessoa honrada. Aí ele vive. Ele foi lá, se apresentou, Salomão teve misericórdia dele, certo? Algum tempo depois, Salomão está ali punindo os envolvidos. Joabe fica sabendo que ele também seria punido, porque ele tinha se juntado, né, com Adonias. Então, quando ele fica sabendo, o que ele faz? Como costume do povo que tinha aquela visão, aquela crença popular, vai lá e toca no altar. Porque naquela época o povo acreditava que o altar poderia protegê-los, era uma crença popular. Surgiu de uma forma supersticiosa e de uma má interpretação da palavra. A lei do refúgio. Tinha uma lei realmente que falava sobre o refúgio, onde uma pessoa poderia buscar refúgio para não ser morta. Mas essa lei, ela era estritamente dada a quem cometia um homicídio sem culpa, sem a intenção de matar. Vamos ler que vale a pena. Êxodo, nós já lemos esse ano o livro do Êxodo, capítulo 21, versículo 12. Êxodo 21, versículo 12. O que dizia a lei? Aquele que ferir um homem e ele morrer, certamente será morto. É o que dizia a lei. Versículo 13. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele se refugiará. Ou seja, você matou de propósito, você morre. Não foi de propósito, não foi uma emboscada, foi sem querer. Estavam os dois trabalhando no campo, o machado escapou, bateu na cabeça dele, ele morreu. Então, esse homem teria que buscar refúgio, perdão. Versículo 14. Mas, se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo, a traição, olha a palavra, olha na tela, olha essa bolinha aqui na tela, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. Afastá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, a interpretação popular é o seguinte: para a pessoa morrer, ela teria que ser afastada do altar. Afastá-lo-ás do meu altar para que morra. Desculpa, a Bíblia não estava na tela aí, né? Perdão, tá? Perdão, não estava na tela, mas eu li aqui para vocês. Vou colocar aqui só para vocês verem que eu estava lendo na Bíblia. Afastá-lo-ás do meu altar para que morra. Então, isso é o que dizia a lei, isso é o que dizia a palavra. Então, popularmente, criou-se uma crendice, uma superstição que, próximo ao altar, tocando no altar, ninguém pode morrer, ninguém vai morrer. Por isso eles corriam e tocavam no altar. Como se o altar propriamente dito poderia proteger alguém ou fazer alguma coisa pela pessoa.
Então, nasce essa crendice popular, dessa má interpretação, quando o texto diz, afastá-lo-ás do meu altar, para que morra. E o que acontece? Quando Salomão, ele ouve isso, Benaia foi lá e Joabe agarrado no altar falou, não vou sair daqui e tal. Salomão falou, tá bom, Benaia, vá lá e mata ele lá mesmo. Salomão está ali mostrando que como um rei muito sábio e que a fé de Salomão ela estava acima de qualquer superstição ou crendice popular, esses poderes mágicos, né? Salomão, ele está ali mandando executar Joabe, mesmo estando agarrado no altar, revelando que a sua sabedoria, a sua fé, não iria admitir esse tipo de proteção mágica do altar. Então ele rejeita aquela superstição, manda matar ele ali mesmo, e Salomão com isso mostra o seguinte: o que vale no reino são os valores morais e sociais. Valores morais e sociais transcendem esse tipo de superstição mágica. Ponto. A leitura de hoje é essa, eu vou concluir aqui os versículos faltantes. Sobre o tocar no altar, é o que nós lemos até aqui. Certo? Agora, é claro que tem muito mais coisas que nós devemos falar, porque essa teologia, esse ensinamento dizendo onde tem coisa no altar, toque no altar, nos dias de hoje ainda é válido o altar? Existe altar na nova aliança? Teria o altar algum poder? Como refutar um falso ensino nesse sentido? Aí, meus amigos leitores, eu preciso trazer para vocês, trazer vocês para um ambiente de estudo. Olha o tempo que a gente está aqui. Já era para ter terminado, mas porque eu fui te dar essa explicação, a gente acaba estendendo. Então, no próximo mês, eu vou dar uma aula para vocês em relação a isso. Eu vou falar tudo sobre o altar. Tudo. Você vai ser preparado, você vai ser capacitado para primeiro se proteger, proteger a sua família e refutar qualquer ensino errado quanto ao altar. Eu vou fazer isso em uma aula experimental da plataforma Renovação da Mente. Algumas pessoas já me mandaram mensagem dizendo que querem participar. Se você está me assistindo agora e você quer participar, vai ser gratuita, tá? A plataforma é um ambiente para assinantes, mas eu vou no próximo mês trazer 2 aulas. Primeira, maldição hereditária. Segundo, o altar. O que a Bíblia fala sobre essas coisas? Então você que quer estudar isso, você que quer se aprofundar nesse assunto, me mande uma mensagem, porque eu não vou colocar o link para essa sala de aula nos grupos do WhatsApp. Vai ser em grupo fechado. É um grupo de espera para quem quer participar. E digo mais, só cabe 100 pessoas. Então os primeiros 100 que estiverem no grupo e clicarem no link vão participar ao vivo. Os outros que estiverem no grupo e não conseguir participar ao vivo vão ter acesso à gravação. Depois, não vai ter como. Por quê? Porque eu não posso deixar esses assuntos abertos. Eu já expliquei para vocês, são assuntos polêmicos, isso dá muito problema na rede social, tem gente que não está acompanhando toda a leitura, não entende nada, isso aí. É por isso que Jesus falava por parábolas, já para evitar esse tipo de coisa. Então você que quer, vamos para a plataforma. Tá bom? Então veja que Salomão ele conclui aqui o seguinte: valores morais, valores sociais transcendem qualquer tipo de superstição mágica. Fala só mais uma coisinha aqui para fechar o assunto. Só mais uma coisinha. Você que quer prosperar, vem aqui e toca no altar. Você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro. Meu irmão, você quer ganhar dinheiro, você tem que seguir princípios morais e sociais. Dê o seu melhor, trabalhe, se empenhe, se dedique, estude, se especialize, viva bem na sociedade. Você vai crescer, você vai prosperar, porque Deus será contigo. Não é só tocar, não, eu toquei no altar agora, Deus já me abençoou. Não é assim, não. Não é assim.
A sabedoria de Salomão começou a libertar as pessoas dessa crendice. Jesus vem, resolve a questão e os apóstolos aplicam uma nova doutrina sobre isso. E eu vou falar com vocês no mês que vem, nesse ambiente da plataforma Renovação da Mente. Tá bom? Vamos concluir a leitura, versículo 14. Mas, Bíblia na tela, mas, se o homem vier... desculpe. Isso aqui é Êxodo ainda, né? Voltando lá para Reis. 1 Reis, capítulo 2. Versículo 35. E o rei colocou Benaia, o filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. Então, Benaia assumiu o lugar de Joabe. Quem era o líder, quem era o capitão do exército do rei Davi? Joabe. Benaia assumiu o lugar de Joabe. Joabe foi morto por traição e etc e tal, tudo que vocês viram aqui. Isadoque, o sacerdote, o rei colocou no lugar de Abiatar. E o rei mandou chamar Simei. Opa, estava faltando um personagem, tinha anotado aqui, Simei. Lembra de Simei, aquele que amaldiçoou Davi, mas depois se arrependeu e Davi fez um pedido para o filho? Meu filho, use sabedoria com Simei. Eu não posso fazer mal para ele, eu prometi que não ia fazer, mas não deixa ele morrer velhinho em paz, não. O rei mandou chamar Simei e disse-lhe: edifica para ti uma casa em Jerusalém. Simei, vem cá, você vai construir uma casa em Jerusalém e habita ali. E dali não vás para nenhum outro lugar, porque sucederá que, no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, saberás com certeza que seguramente morrerás, e o teu sangue estará sobre a tua própria cabeça. E Simei disse ao rei: o dizer é bom. Como meu senhor, o rei, disse, assim fará o seu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. E sucedeu ao fim de 3 anos, que 2 dos servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e contaram a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. E Simei se levantou, selou a sua mula e foi a Gate ter com Aquis. Já era. Qual foi a ordem do rei? Fica em Jerusalém, não sai de Jerusalém, hein? Aí Simei monta numa mula e vai para outro território atrás dos servos dele, para procurar os servos. E Simei foi e trouxe os servos de volta, de Gade. E contaram a Salomão que Simei tinha ido a Jerusalém, de Jerusalém a Gate, e estava de volta. Salomão, Simei foi ali e voltou, tá? E o rei mandou chamar Simei e lhe disse: não te fiz jurar pelo Senhor? E protestei contigo, dizendo: sabe por certo que no dia em que tu saíres e caminhares para qualquer lugar que seguramente morrerás? E tu me disse: a palavra que ouvi é boa? Por que então não me guardastes o juramento do Senhor e o mandamento com o qual te ordenei? Além disso, o rei disse a Simei: tu conheces toda a iniquidade com a qual teu coração está familiarizado, que tu fizeste a Davi, o meu pai. Portanto, o Senhor devolverá a tua iniquidade sobre a tua cabeça. E o rei Salomão será bendito, e o trono de Davi será estabelecido diante do Senhor para sempre. Assim o rei ordenou Benaia, o filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de modo que morreu. E o reino foi estabelecido na mão de Salomão. Muito sábio Salomão, resolveu todas as questões com sabedoria, sem se expor diante da população, cada vez mais aclamado, estabelecido como rei. Gente, eu vou ficando por aqui na leitura de hoje. Obrigado por todos que ficaram até o final. Amanhã a gente se encontra no horário comum, que é às 5h57 da manhã, se Deus quiser, se assim o nosso bom Deus permitir. Espero que eu esteja te ajudando com essa leitura, interpretando os textos. E você que quer conhecimento com profundidade, vai para a plataforma. Me manda uma mensagem no meu WhatsApp particular, eu vou te colocar lá no grupo de espera, tá bom? Um abraço de fé e força. Tchau, tchau.